E aí galera, Matheus Gelsi aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a série O Rei da TV, a nova série do Star Plus. Bom, antes de mais nada é importante dizer que ainda que a série seja uma biografia sobre a história do Silvio Santos, é uma biografia não autorizada, ou seja, ela não tem um compromisso muito fiel, ela não teve o aval aí do biografado para ser produzida, o que torna as coisas bastante interessantes. Porém, também é importante lembrar que é uma série, ela é baseada na história do Silvio Santos. Então, assim, tem muitas liberdades ali ficcionais, fictícias, né? Então, assim, tem alguns fatos que acontecem na série que a gente sabe que não aconteceram de verdade na vida real, né? Então, isso é muito perigoso, isso é muito arriscado, mas também é muito interessante pensando dramaturgicamente, né? Então, assim, a gente precisa assistir pensando nisso, assim, sabe? Não é a história 100% fiel do Silvio Santos. Então, cuidado com isso para não levarem aquilo como verdade, né? Eu acho que isso é uma das principais dificuldades, uma das principais problemáticas aí em séries, filmes, peças, etc., sobre pessoas reais, né? A gente adota aquilo como uma verdade sobre aquela pessoa, quando na verdade é uma ficção, é uma parte da vida daquela pessoa, muitas vezes ali pensada dramaturgicamente para atrair a atenção de quem vai assistir. E por que eu falo isso? Porque as filhas do Silvio Santos assistiram a série e odiaram, detestaram a série, falaram muito mal da série. Elas viram só o primeiro episódio, se eu não me engano, e elas falaram muito mal da série, porque a série ela mostra um Silvio Santos ali diferente do que a gente conhece, sabe? Diferente do que a gente vê pela televisão, pelas entrevistas, enfim, pelas notícias. É um Silvio Santos mais esperto em relação a trajetória de vida dele, sabe? É um Silvio Santos que engana, é um Silvio Santos que trapaceia em alguns momentos, é um Silvio Santos que passa por cima de algumas pessoas, é um Silvio Santos um pouco arrogante, às vezes, assim, soberbo, às vezes, sabe? Que é uma imagem completamente diferente do grande animador de TV que a gente conhece, né? Então, assim, assista com esse olhar crítico, já tá sabendo, então, que não é uma biografia fiel à história do Silvio Santos. Como eu falei, então, isso traz aí as suas partes boas, né? A história, de maneira geral, ela é interessante, ela é gostosa de assistir, né? Ela não é contada de uma maneira cronológica, né? Ela começa ali com um episódio ali na década de 80, quando o Silvio Santos tem um problema na voz, né? Ele acaba não conseguindo apresentar um programa por conta de um problema na voz que aparece, e a partir desse problema ele acaba tendo a sensação de que talvez a sua carreira esteja acabando ali. Ele tem a sensação de que talvez esse problema não seja corrigido, ele não consiga superar esse problema e que talvez a sua carreira como animador de TV acabe ali. E aí o que fazer, né? O auge de Silvio Santos ali na década de 80, e aí tem a questão do substituto, se tem um substituto, se não tem, se ele aceita esse fim da carreira, se ele não aceita. E aí, a partir disso, ele vai tendo alguns delírios, né? Ele vai ficando confuso, ele tem a sua insegurança acaba fazendo com que ele pense coisas e relembre coisas e tenha alucinações a respeito da própria vida e da própria trajetória dele, né? E é a partir daí que a gente tem inserções aí de cenas da história da vida dele, né? A gente tem aí 3 atores interpretando o Silvio Santos, né? Ele na fase adolescente, ele na fase adulto, ali começando nessa transição aí, esse início da vida dele como animador, e ele mais velho ali no período áureo dele. A gente pensa assim, nossa, genial essa maneira de contar essa história, né? Fragmentando, porque talvez fosse um pouco chato a gente começar a história lá dele da infância, até chegar ele, o animador que a gente conhece, seria lá no episódio 5 por aí, né? Então talvez fosse um pouco chato. Então, assim, muito boa essa escolha dos roteiristas, né, de fazer isso. Porém, o que eu falo que é curioso, coincidência ou não, e o que eu não pesquisei exatamente para saber, é que é exatamente a mesma maneira de se contar a história do Silvio Santos que é usado no musical Silvio Santos Vem Aí, que é outra produção, que se eu não me engano é uma produção independente, independente da série, não tem relação nenhuma com a série. Inclusive, o próprio Silvio Santos assistiu o musical, as filhas do Silvio Santos assistiram o musical, né? E gostaram muito, elogiaram demais o ator, o protagonista, né, o Velson de Souza, gostaram muito do musical, aprovaram o musical. Por isso que eu acho que as duas produções não têm ligação uma com a outra, né? Porque elas detestaram a série. E o musical, que estreou, se não me engano, tem uns 2 anos, foi no iniciozinho da pandemia, foi antes da pandemia, eu acho. O musical é exatamente dessa forma. O musical é um delírio do Silvio Santos, a partir, se eu não me engano, desse mesmo episódio, dele perdendo a voz, dele ter esse problema na voz, e ele começa a delirar e ver, inclusive ele vê também ele jovem, ele passando por todos os episódios que passa a série. Então, assim,
Não sei exatamente qual a relação entre essas duas produções, mas a história, a maneira de contar a história é exatamente igual nas duas produções. Então, assim, se alguém assistiu aí, se alguém conhece alguém, os bastidores do musical do Silvio Santos, se quiser comentar aqui embaixo, ah, não, a série realmente pegou a ideia do musical, isso foi autorizado, ou, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí nessa maneira de contar a história. Mas, enfim, as duas produções utilizam o mesmo recurso, a mesma forma narrativa para contar as histórias. Agora, uma das questões da série que mais me pegou, assim, acredito que a maioria das pessoas que tem assistido, é como o Gugu é retratado, assim. É muito estranho assistir aquilo. O Gugu é retratado como um cara vingativo, um cara que quer a todo custo ali tomar os domingos do Silvio Santos, sabe? Tem uma questão. A gente sabe que o Gugu sempre teve uma questão muito comentada, ao mesmo tempo que também escondida a respeito da questão sexual dele, né? Ele, nunca, se eu não me engano, acho que nunca tenha deixado claro dele não ser heterossexual, né? Isso nunca veio à tona, assim, com uma certeza, né? Muitas pessoas tinham dúvidas a respeito disso. Agora na série não, já coloca ele, por exemplo, uma coisa que você nunca veria, coloca uma festa, ele jovem lá, com outros caras sem camisa na casa dele, na piscina, uma festa na piscina. Ele tem uns trejeitos, às vezes, sabe, umas roupas estranhas, que eu não lembro do Gugu ter usado aquelas roupas em alguns momentos. Então, assim, o personagem do Gugu é um personagem muito estranho, sabe? Ele é um personagem quase que... Ele não tem carisma. O carisma que o Gugu deixou pra gente não passa ali, sabe? É um personagem que parece o tempo inteiro querer tomar o lugar do Silvio Santos. Um personagem vingativo, um personagem que tá só ali esperando algo de ruim acontecer com o Silvio Santos pra tomar o lugar dele. Não sei por que eles fizeram isso, porque eles tiveram essa escolha de retratar o personagem dessa maneira. Mas enfim, é dessa maneira que é retratado. Eu só achei um pouco estranho isso acontecer, porque, claro, né, é muito recente, eu acho que todo mundo que assiste a série conhece o Gugu, mas eu acho que quem assiste a série e não conhece nem o Gugu e nem o Silvio Santos, a ideia do Silvio Santos ainda passa, assim, é próxima da realidade. Da realidade que eu digo, a realidade que foi passada pra gente através da televisão, né? A série ainda, por mais que, como eu disse, tenha um ar de arrogância no Silvio Santos, ainda é o nosso Silvio Santos que a gente conhece da televisão. Agora o Gugu não, é completamente diferente, é outro personagem, outra ideia de pessoa nesse contexto, nessa história toda de SBT e de Silvio Santos. Então, assim, talvez seja um pouco perigoso para quem for assistir e não conhecer o Gugu da televisão. As atuações estão muito boas, eu gosto particularmente aí da Roberta Gualda vivendo a primeira esposa do Silvio Santos, né, aquela que ele escondia, né, inclusive as filhas, isso é retratado na série também, eu acho que ela tá muito bem. E o Mariano Matos Martins, pra mim, também tá muito bem, vivendo o Silvio Santos, na fase de transição dele, né, do anonimato pra ser famoso. Eu acho que os dois são os grandes destaques aí pra mim. Os três atores, eles não têm a pretensão de imitar o Silvio Santos, a gente vê trejeitos e coisas que lembram o Silvio Santos ali nas interpretações deles. Então eu acho isso muito bom, assim, eu acho um acerto muito grande. E eu acho que eles mandam bem, os três atores que interpretam o Silvio mandam bem, mas eu deixo esse destaque maior aí. O Silvio Santos mais velho também é muito bom, o José Rubens Chachá, né? Mas eu coloco aí como grande destaque aí o Mariano Matos Martins e a Roberta Gualda aí no elenco. Bom, esse foi o vídeo de hoje, rapidinho aí, só falando das minhas impressões a respeito do roteiro. Comenta aqui embaixo o que você achou, suas opiniões sobre se foi respeitoso, se não foi, se foi justo e se foi válida essa tentativa de tornar a história do Silvio mais atrativa, pensando em ficção, né? O que vocês pensam sobre isso, né? Esse limite entre a biografia e a ficção. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.